No Rio Grande do Sul e aqui na nossa cidade de Porto Alegre, a gente tem visto um processo muito interessante que é algo que não está acontecendo no cenário nacional. E eu explico. Vejamos aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui, Diego, algo que foi inédito, pelo menos na nossa história recente, que foi a sucessão de dois bons governos. Com seus erros e acertos, Sartori e Eduardo Leite, de alguma forma se complementaram, conseguiram avançar em reformas da máquina pública, em reformas institucionais importantes, da Previdência, reforma administrativa, conseguiram conduzir processos de desestatização inéditos, ou então que a gente esperava há bastante tempo, como foi o caso da CE, Sulgás, agora mais recentemente Corsã. E o Estado, felizmente, parece que tirou o nariz para fora da água, começou a respirar, está pagando salários de brigadianos, professores, servidores em dia, não apenas pagando em dia, como inclusive antecipando, veja bem, Rio Grande do Sul, antecipando o pagamento de 13º. Conseguiu agora, pelos dados que estão se mostrando, parece que 2021 será o primeiro ano que o Estado voltará a fechar no azul desde o governo Ieda. Então foram mais de 10 anos aí novamente fechando no vermelho. E o Estado ele tem uma perspectiva de crescimento extraordinária, porque além da questão de conseguir fazer a manutenção, o dia a dia de pagar as suas contas, está anunciando a cada semana investimentos bilionários em todas as áreas. Investimentos em infraestrutura, rodovias, na educação, inclusive com aumento de salário, veja bem, aumento de salário de professores da rede pública estadual, também investimentos pesados na área de saúde, com reformas de hospitais, compras de novos equipamentos. E eu repito, isso não é uma questão apenas do Eduardo Leite, é uma sucessão de dois bons governos, coisa que no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós não tínhamos, né? Acabava elegendo alguém que tinha um discurso ou uma prática de austeridade fiscal, depois vinha o PT, botava a mão no dinheiro e fazia aquela esculhambação nas contas públicas de novo. Aí se reerguia, se botava em alguém que pudesse colocar de novo as contas em dia, com êxito ou sem êxito, mas vinha depois alguém e desfazia esse trabalho todo. Então o Estado está num bom caminho e o mesmo aconteceu na nossa capital, Porto Alegre. Nós tivemos também com seus erros e acertos, e eu fiz parte desse processo, fui secretário municipal na última gestão aqui em Porto Alegre. Nós tivemos uma cidade que há mais de 20 anos Porto Alegre fechava no vermelho. Quando o Marquesan, a prefeitura passada, assumiu em 2017, Porto Alegre não pagava sequer os seus fornecedores, também atrasava salários, tinha tido a sua nota rebaixada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que Porto Alegre estava no SPC das prefeituras, não podia mais ter novos financiamentos, novos empréstimos, e todas as grandes obras dessa cidade foram feitas através de financiamentos, desde a Orla, Terceira Perimetral, as chamadas obras da Copa, todas elas foram obras que conseguiram, ou se teve a oportunidade de dar início nelas, graças a empréstimos de instituições nacionais e também internacionais. E o fato é que Porto Alegre não podia mais fazer novos empréstimos, pois estava com o seu nome sujo. Foram 4 anos de muito trabalho, de medidas muitas vezes amargas vistas para a população, mas que se conseguiu aí fazer um equilíbrio financeiro que devolveu a Porto Alegre a sua capacidade de crédito, e hoje o próprio prefeito Sebastião Melo começa a colher ou segue colhendo boa parte desses frutos, inclusive com um anúncio recente de um financiamento de 154 milhões de dólares, Diego, que seria o maior financiamento da história da cidade, através da Agência Francesa de Desenvolvimento, para se investir muito especialmente na região do Centro Histórico e 4º Distrito, trazendo desenvolvimento, gerando emprego e renda para a cidade. Então a minha perspectiva, tu perguntas para 2022 com relação ao país, ela não é de esperança, ela não é de uma renovação ou de que a gente possa ter uma condução correta aí, do nosso país para os próximos anos. Mas, em compensação, a nossa cidade de Porto Alegre e o Estado me surpreenderam muito, né, nesse processo ao longo dos últimos anos. A gente consegue ver um futuro, um horizonte melhor para a nossa cidade e para o Estado do Rio Grande do Sul, e eu espero que em breve aquele Estado que a gente
gente vivia, que falava apenas de passado, no passado fomos isso, no passado fomos aquilo, né? Ou em Porto Alegre, a capital do lá tinha, né? Porto Alegre lá tinha isso, lá tinha aquilo. Hoje a gente vê que são dois entes aí, Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, com perspectivas gigantescas de melhoria e de um futuro melhor para sua população.